Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre as variedades linguísticas. Nós já falamos em sala sobre a nossa língua portuguesa, que ela está sempre em mudança, sempre está renovando, que não existe um único jeito de falar a nossa língua. Sabemos que muitos fatores sociais e regionais influenciam isso. E essas mudanças quanto ao uso da nossa língua, nós vamos chamar de variedades linguísticas ou variações linguísticas. Então, variedades linguísticas são as variações que a língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Entendendo sobre isso, nós temos uma norma padrão. É aquela que vai funcionar como uma lei, né, que registra as informações utilizadas dentro de uma norma padrão. Nós vamos ver isso em dicionários e nos livros de gramática. Atualmente, as pessoas não falam ou escrevem o tempo todo na norma padrão. Nós usamos as variedades para ir se adaptando, para nós irmos nos adaptando à situação que nós estamos, né? Nós não conversamos com um colega ou escrevemos um texto pelo WhatsApp para um colega, não é a mesma maneira que nós escrevemos para um trabalho de uma escola que está valendo nota, ou quando a gente vai fazer uma solicitação em alguma instituição pública ou órgão, né, alguma instituição. Então, nós vamos fazendo adaptações para aquela situação. Mas a norma padrão é como se fosse uma espécie de lei que orienta o uso social da língua. É um modelo de referência que orienta os usuários da língua sempre que precisam usar o português de modo mais formal, né? Temos como exemplo o uso do agente. Nós sempre estamos ouvindo falar o agente vai, né? Sabemos que não está na norma padrão da língua, mas está passando a comunicação, está se comunicando? Sim, mas se nós quisermos utilizar a norma padrão, nós vamos falar nós vamos ou nós iremos, né? Aí estamos fazendo uso da norma padrão da nossa língua. Voltando aqui, quando nós falamos de variedades de prestígio, elas são conhecidas como a norma culta. São aquelas variedades que nós falantes, que temos um grau de escolaridade, que vivemos na camada urbana da sociedade, nós temos o conhecimento dessa norma padrão, né, da norma culta. E infelizmente pessoas que não têm escolaridade ou que vivem no interior, num ambiente que não tem tanto acesso à língua da norma padrão, a língua com a norma padrão, ele não tem essa variedade de prestígio. Então, nós temos acesso a essa norma culta. Quando que nós utilizamos a norma padrão? Já conversei até um pouquinho com vocês. Em entrevistas de emprego, nos currículos, nos trabalhos escolares, em debates, em cartas para autoridades, em requerimentos para alguma instituição. Aí nós vamos escrever de uma forma seguindo a norma padrão. Então, fazendo um resuminho aí para vocês, a norma padrão é uma referência, uma espécie de modelo ou de lei que normatiza o uso da língua falada e escrita. As variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, são as variedades empregadas por falantes urbanos, mais escolarizados e de renda mais alta. Quando nós falamos sobre as variações linguísticas, elas são reinventadas a cada dia. Hoje, por exemplo, com a tecnologia, quantas palavras novas aí ligadas à tecnologia nós temos? Printar, o WhatsApp, escanear, né? Tanto tipo de palavra aí que já não existia antigamente e que hoje nós temos. E essas variações envolvem diversos aspectos.
históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Eu coloquei um exemplozinho aí de variação linguística para vocês de uma linguagem regional, né? Eu tenho aí os personagens da Turma da Mônica e eles estão falando de acordo com as pessoas que moram no interior. Vou ler para vocês que vocês vão ficar morrendo de rir de mim, né? Tá vendo? No meio eu vou ler. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Viu? É um exemplo aí de variação linguística ligada à parte regional. Vamos agora começar a ver cada tipo de variação linguística, classificar essas variações linguísticas. Primeiro que nós vamos ver é a variação geográfica ou diatópica. Ela está relacionada com o lugar em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal. Nós chamamos essas variações de regionalismo. Então aqui, o português do Brasil, o aparelho a gente diz que é celular. Em português de Portugal é telemóvel, ônibus, autocarro, trem, comboio. Então essas variações são as variações geográficas. Variação histórica. Essa que eu sofro mais com vocês. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Mas a gente nem precisa falar de português medieval e nem do atual. Quando já pula uma geração, já tem essa diferença de variação histórica, né? Muitas vezes vocês utilizam termos e expressões que a gente um pouquinho mais antigo, só um pouquinho mais antigo que vocês, já não consegue entender ou já não consegue entender a mensagem, né? Aí eu tenho uma chargezinha bem interessante. Tem o surfista e o homem do lado. E ele tá falando somente de uma onda, mas olha como ele fala. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Aí a gente vê exemplos de um português mais arcaico, pegá-las-emos, né? A gente poderia utilizar um exemplo de um português mais atual. Variação social. Essa é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Vamos lá na chargezinha para vocês entenderem. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo, tá? Então aí eu tenho a diferença de quê? A variação social. Eu tenho uma pessoa que está se utilizando muito da norma padrão da língua e infelizmente a outra não consegue compreender, por não ter acesso a essa norma padrão, tá? Nós convivemos com pessoas que a gente não consegue nem perceber essa diferença, mas infelizmente existe aí bastante gente que não tem acesso à escolaridade e não sabe o uso da norma padrão. Variação citacional. Essa é que vocês mais utilizam. Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social, né? Aí eu coloquei um exemplozinho aí de uma gíria, que é levar o cano. E hoje vocês fazem muito uso disso, né? As nossas gírias de antigamente já não são mais as gírias que vocês utilizam hoje.
Então, é exatamente para você utilizar nesse contexto mais informal, né? Nós temos várias expressões populares e às vezes os grupos sociais utilizam de gírias específicas daquele grupo social, né? Eu posso ver, se a gente colocar no exercício de vocês do livro, tem isso. Um grupo de médicos conversando e um outro grupo de professores conversando, vocês já vão sentir a diferença quanto ao uso da variedade linguística, porque existem expressões, existem gírias, existem jargões específicos para aquele grupo social, tá? Vou deixar para vocês as páginas 51, 53, 54, 58, 59. Não se assustem, não tem muitos exercícios, tá? E qualquer dúvida podem me chamar aqui. Nós conversamos bastante em sala sobre essas questões da variedade, falamos muito sobre a língua e agora eu só trouxe aí bem explicadinho, bem resumido quais são as variedades que nós temos. Façam o exercício com atenção. Na sexta-feira é o dia da gente tirar dúvidas, tirarmos todas as dúvidas. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Um beijinho no coração de cada um.